Vamos lá, o texto de João 9, 10 e 11 são os nossos textos de análise dessa noite. Do capítulo 9, a gente vai analisar a primeira parte dele, que é o milagre de um cego de nascença. Na sequência dele tem uma discussão com os fariseus a respeito desse milagre. E um detalhe importante dessa sequência que a gente vai ter aqui no Evangelho de João é que os principais milagres, ou os milagres mais importantes de Jesus, estão nesses textos. Não que os outros milagres não sejam bons ou efetivos, mas são milagres que, dentro do rigor do julgamento judaico, eram milagres considerados impossíveis. Não porque qualquer outro milagre fosse possível, mas é que milagres dessa natureza, na visão dos julgadores dos fariseus, seria impossível ser reproduzido a não ser que Deus estivesse por trás desses milagres. E daí a importância desses dois eventos, capítulo 9 e do capítulo 11, nessa fase da história de Jesus. Vamos lá para o capítulo 9. Se alguém puder me ajudar na leitura, vamos para o primeiro bloco aí. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem eles, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhes: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e vejo agora. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. O que acontece nessa história aqui, na primeira parte da história? A primeira parte interessante da história é observar o que acontece na mente do povo daquela época a respeito de situações que, de alguma forma, alteram o que a gente chamaria de padrão de normalidade. Tem um sujeito cego e a questão da cegueira, assim como qualquer outra doença ou qualquer outro contexto que tire alguém da normalidade, é atribuído ao fato de que alguém na história daquele sujeito é responsável por isso. Ou o próprio sujeito, pelos seus próprios pecados, ou os que o antecederam, no caso, os seus pais, como responsáveis por isso. Essa coisa de atribuir ao pecado ação, ao pecado cometido, o resultado ruim na vida das pessoas é algo que, ao longo do tempo, na história de Israel, foi produzindo um dano colateral, que é o dano da culpa, que além da questão em si da doença ou da deficiência, nesse caso, causa outro tipo de dano interno que é quase insolúvel. A gente já viu uma situação semelhante a essa no caso da cura do paralítico, quando aqueles amigos dele trazem o paralítico até a casa onde Jesus estava, abrem um espaço no teto e descem a cama, e em vez de Jesus curá-lo, Jesus vira e diz: seus pecados estão perdoados. Ou seja, era mais importante para aquele paralítico ter o alívio da culpa interna, que aparentemente ninguém via, mas todo mundo falava dela, do que propriamente a sua paralisia. No contexto do olhar dos discípulos para com esse cego, isso ainda está vigorando, ainda está presente na cultura e na estrutura deles. Algo que deveria ser, em algum momento, retirado do seu
elemento de explicação básica para essas questões. E é interessante porque aqui a gente já está na fase final do ministério de Jesus e esse pensamento ainda persiste, apesar de Jesus já ter demonstrado em outras circunstâncias que não é assim. De qualquer forma, Jesus não entra na discussão propriamente dita da pergunta, mas aponta que a responsabilidade não é nem dos pais e nem do cego por ele estar assim, mas Deus vai se fazer presente, ou seja, neste contexto, já que essa deficiência está manifesta, Deus vai ter ali a oportunidade de manifestar nesse cego suas obras. E Jesus desvia a questão da discussão em si, para o pecado deste ou daquele, para uma questão muito mais ampla, muito mais profunda, que é a intenção de Deus. E aí, nesse contexto, Jesus ainda pontua que o tempo está acabando. De uma forma indireta, ele diz isso. É bom que a gente trabalhe de dia enquanto a noite não chega, porque ela vai chegar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas vai chegar um momento em que eu não estarei mais no mundo e essa luz se dissipa. Ou seja, Jesus olhando para o fim do seu ministério, que aí mais alguns dias deve acontecer, ele começa a alertar os discípulos da urgência, tanto da compreensão, quanto das obras que ele está realizando nessa fase final do ministério. E aí, vira-se para o cego e dá as instruções que a gente viu na história. Outra coisa interessante do milagre é isso: Jesus traz para dentro do contexto do milagre uma participação do cego. A primeira parte do milagre Jesus faz. Cospe na terra, faz lodo, passa nos olhos do cego, e aí dá uma ordem a ele, ou um pedido a ele, ou uma orientação a ele. Vai e se lava no tanque de Siloé. O interessante é que não há perguntas aqui, não há discussões aqui. A única coisa que a gente tem aqui é um cego e, no outro contexto, o que Jesus diz. Outra coisa interessante desse milagre é que o cego está ali, mas não há pedidos. Ou seja, não aparece na história o cego chegando para Jesus dizendo: olha, eu sou cego, o senhor poderia me fazer ver, ou eu acredito que o senhor possa fazer o milagre. Não. Há Jesus chegando perto do cego, passando lodo nos seus olhos e pedindo para lavar no tanque de Siloé. Você também não vai encontrar na cena nenhuma orientação de, olha, vai e se lava no tanque de Siloé que você vai ficar curado. Todas as questões desse milagre, elas são indutivas, elas não estão explícitas no modelo. Portanto, há de um lado o cego escutando o comentário dos discípulos, há do outro lado Jesus comentando que a obra de Deus vai se manifestar no cego. E por sua vez há o cego que apenas recebe uma orientação, vai e se lava, sem aparentemente nenhuma garantia a mais do que essa ou motivação. O interessante é que ele vai e se lava e volta de lá enxergando, mas ao voltar enxergando já não tem mais Jesus na cena. Só tem a orientação que ele recebeu, foi e voltou vendo. E aí começa a parte 2 da história, que é a observação das pessoas que assistiram ao resultado do milagre, embora não tenham visto o processo do milagre. Vendo o resultado, começam a comentar como é que o cego está vendo agora e é ele mesmo, não é? Aí ele se manifesta como sendo o cego que foi curado. Perguntam quem foi, ele diz: olha, um homem que foi chamado de Jesus, foi quem fez lodo, me passou nos olhos e pediu para eu lavar no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e estou vendo. Ou seja, não sei literalmente o que ele está dizendo, não sei o que aconteceu. Só sei que ele passou lodo nos meus olhos, eu lavei e agora estou vendo. Como essa situação é uma situação totalmente inusitada, duas coisas poderiam ter ocorrido: as pessoas saído dali para procurar Jesus ou questionarem se o sujeito de fato estava curado e se o sujeito de fato era cego. A próxima parte da história mostra que esses sujeitos da plateia levaram o cego até os fariseus para apresentá-lo a eles. E aí começa uma terceira parte da história, uma segunda narrativa pós-milagre, que é
qual é a interpretação e questionamento a partir desse encontro com os fariseus. E aqui a história começa a mostrar a sua intensidade e uma das razões para ela estar posicionada aqui onde está. Vamos ler a segunda parte e a gente volta para comentar um pouquinho como é que os fariseus analisaram toda essa história. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra, saliva dos meus olhos, e lavei, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, en- enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que fez ele a você? Como abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém mais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Há pelo menos três coisas muito interessantes nessa segunda parte do processo do milagre. A primeira dessas coisas interessantes é o fato, obviamente, de eles terem levado o cego até os fariseus e os fariseus serem consultados a respeito daquilo. Bom, qual é a razão para isso? Os fariseus eram os mestres, os instrutores, junto com os escribas e sacerdotes, mas principalmente os fariseus responsáveis por serem grandes conhecedores da lei e, normalmente, atrelados à direção das sinagogas da época. Óbvio que agora apareceu uma cena que é uma cena sem explicação, e eles levam aos fariseus para explicar o que está acontecendo e tentar entender o que está acontecendo. Qual é o grau de sinceridade inicial daqueles que levaram? Ou, segundo as intenções, uma vez que sabiam que Jesus é quem tinha feito a cura, a gente não tem explícito no texto, mas o fato é que os fariseus começam o processo da pesquisa, indagando ao cego. E ao indagar ao cego o que tinha acontecido, o que ocorre? Até então, o fato dele ter sido curado não estava em grande litígio, até que ele disse como. Ele abaixou, fez lodo, me passou nos olhos e me mandou lavar. Quando foi descrito esse processo, os fariseus viraram e falaram: não pode ser de Deus porque quebrou o sábado. Ou seja, a forma como Jesus fez a cura implicou em uma acusação.
O interessante é que se Jesus tivesse curado de qualquer outra forma, ele também seria acusado de quebrar o sábado, ainda que não houvesse trabalho, entre aspas, na visão deles, envolvido. Mas eles pegaram esse detalhe do como foi feito o milagre para dizer, não pode ser de Deus porque não guarda o sábado. E aí vem uma indagação, como é que não pode ser de Deus se fez os sinais? E isso produziu uma cisão na sinagoga e um debate a respeito do fato de Jesus ter ou não ter o poder de Deus. Até aí, nada novo embaixo do céu. Discussões iguais a essa a gente viu em várias vezes nos evangelhos. Porém, a cena continua com um detalhe a mais, que é o fato de que a prova de que o sujeito era cego ou não precisava ser dada. E aí mandam chamar os pais. E quando chamam os pais, vem um bloco interessante aqui, acontece no meio da história, que é a forma como os pais reagem à indagação. A indagação ela é dupla. Ele era cego e como agora vê? Os pais respondem à primeira indagação: é nosso filho e era cego desde que nasceu. Agora, como ele foi curado e como está vendo, isso a gente não pode responder. O problema é que os pais sabiam a resposta, sabiam como o filho tinha sido curado, mas não quiseram responder para não se comprometer e jogaram nas costas do filho a responsabilidade. Isso mostra um aspecto importante do quanto era forte a pressão da liderança judaica daqueles tempos sobre a população geral, a ponto de os pais terem medo de responder algo sobre o seu próprio filho. Óbvio que isso mostra, por um lado, o tamanho da pressão, mas, por outro lado, também, não só a falta de fé, mas a falta de coragem e, até certo ponto, a falta de dignidade desses pais em responder, porque poderiam simplesmente ter respondido. Ele era cego, como ele já disse, esse homem o encontrou, passou lodo, pediu ele para lavar-se no tanque e ele voltou vendo. Eles poderiam ter respondido isso, porque essa era a cena conhecida da história. Mas não, optaram por desviar da cena, por desviar do processo e jogar a responsabilidade nas costas do garoto. E isso é tão enfático que João faz questão de retratar. Fizeram isso com medo dos judeus, porque haviam já dito que ninguém deveria seguir esse tal de Jesus, quem o fizesse seria expulso da sinagoga. A próxima parte da história é, bom, agora não tem dúvida de que ele era cego, mas apareceu um ingrediente novo. Ele não é só cego, ele é cego de nascença. E sendo cego de nascença, não há referência na história de um cego de nascença que tenha voltado a ver. O que significa que havia outros casos de cegueira, talvez parcial ou por algum evento circunstancial, que durante um tempo ficavam cegos e depois voltavam a enxergar. Mas cegos de nascença, ninguém, ainda mais na fase adulta. Dentro desse contexto, não há dúvidas de que houve um milagre. E agora os fariseus voltam às indagações porque precisam ou confirmar o milagre ou confirmar que a causa não é de Deus para desviar a atenção do que está ali em debate, que é Jesus ter efetuado um milagre. O interessante é que eles voltam e não têm o que perguntar. Então começam a perguntar a mesma coisa outra vez. Isso mostra uma característica interessante do radicalismo tradicional. Quando você não tem mais o que argumentar, porque todos os seus argumentos foram derrubados, ou seja, não faziam sentido, o radical tradicional, ou aquele que é preso num contexto de cultura tradicional, vai insistir nas mesmas coisas porque não há mais o que fazer. Literalmente é o sujeito do telemarketing, né? O sujeito daqueles telefones programados de telemarketing que fica lendo uma tela e repetindo as mesmas perguntas, não importa o quanto você argumente com ele. Não há mais nenhum argumento sustentável, mas ele continua repetindo a mesma coisa. E isso foi interessante, porque como eles viram para o cego e fazem as mesmas perguntas, o cego perdeu a paciência. E perdendo a paciência, vira para eles e diz: espera lá, eu já disse a história para vocês, porque vocês estão me perguntando tudo outra vez? Vocês não acreditaram da primeira vez, vão acreditar na segunda? Ou será que a intenção é outra? E aí ele ironiza os fariseus. E essa ironia que ele traz à cena, ela é muito interessante, porque abre um terceiro bloquinho nessa ironia, que é qual é a intenção dos fariseus. O cego, mesmo sem ter muita percepção do que estava fazendo, no sentido mais amplo, na sua ironia ele desmascara os fariseus.
Ao dizer, qual é o problema? Vocês estão querendo se tornar discípulos dele? E aí eles partiram para a briga. Não, discípulo dele é você, não nós. E começa uma discussão. Só que nessa explosão deles, eles deixam escapar uma frase, uma expressão, que é exatamente a expressão que o cego pega de volta e traz para eles uma questão maior, bem mais ampla. Porque eles injuriam o cego dizendo: somos discípulos de Moisés. E nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este aí a gente não sabe quem é. E aí ele questiona: bom, se vocês não sabem quem ele é, como é que ele me abriu os olhos? O que está por trás da cena? O que está por trás da história? E aí nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Se ele ouviu esse homem, ele não deve ser pecador. E aí ele argumenta: desde o princípio do mundo nunca se viu um cego de nascença ser curado. Se ele não for de Deus, como poderia fazer isso? Como não havia mais argumento contra isso, só sobrou uma coisa para fazer: xingar o cego e expulsar da sinagoga. É interessante que a partir do momento que o cego foi expulso da sinagoga, diante de toda essa discussão e sem argumentos que os fariseus pudessem usar para comprovar que o milagre não ocorreu ou que o milagre não vinha de Deus, é interessante que só agora é que Jesus aparece na cena. E a partir do verso 34, a gente tem Jesus procurando o cego. Porque é agora que ele sabe que o cego foi expulso da sinagoga e que todo esse processo aconteceu, Jesus vai falar com ele. Então vamos ver o que Jesus conversa com ele e como é que Jesus fecha essa cena. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. E aqui vem a parte última da história que mostra a perspectiva de Cristo, o paradigma de Cristo para essa situação. Lá na primeira parte da cena, Jesus não se apresenta, a discussão está entre Jesus e os discípulos, o cego é só o alvo da discussão, Jesus realiza o milagre, mas não se identifica ao cego. Tudo que o cego sabia é o que ele ouviu da discussão entre Jesus e os discípulos, e ele era só a peça no meio do problema. Passou a cena, o cego foi humilhado diante dos fariseus, foi expulso da sinagoga, mas o interessante é que alguns fariseus acompanharam o cego. Se a gente considerar que lá naquela cena houve uma dissensão, houve uma divisão entre eles, talvez alguns desses fariseus que seguiram o cego estavam querendo entender o que aconteceu. E aí o que ocorre é que, acompanhando o cego, encontraram também Jesus. E Jesus se identifica ao cego com uma pergunta, e essa pergunta, não só o cego, mas os que estão em volta, escutam e assistem à cena. Afinal de contas, Jesus estava dentro do seu contexto usual, ensinando pessoas. Jesus estava cercado de gente, como normalmente acontecia. E aí, quando o Jesus faz a pergunta para o cego se ele crê no Filho de Deus, há algo importante aqui. Jesus está se identificando publicamente na pergunta feita ao cego como sendo filho de Deus. A pergunta de volta que o cego traz mostra exatamente o fato de que o cego não conhecia Jesus. Afinal de contas, ele encontrou Jesus como cego, mas depois do milagre ele não tinha mais visto Jesus, portanto não sabia nem como Jesus era. Não conhecia sua fisionomia, não conhecia quem era Jesus. E Jesus disse: sou eu, esse que fala contigo, é o Filho de Deus. E aí o cego diz que crê e se ajoelha e adora Cristo. Parte interessante, 2 desse pacotinho, é que os fariseus estão vendo a cena e ninguém fala nada. Tem um cego que foi curado por Jesus e está ajoelhado adorando Jesus, o que por si só, na visão de qualquer fariseu, seria uma blasfêmia. Mas eles não comentam esse fato.
O problema é que Jesus não para aí. Jesus continua depois que o cego o adora e diz: Eu vim para trazer juízo, para que aqueles que vêm sejam cegos e os que não vêm passem a enxergar. E óbvio que essa metáfora traz à tona uma questão: quem são esses cegos e quem são esses videntes? E os fariseus entenderam o recado, mas se fizeram de desentendidos com a pergunta para Jesus: também nós somos os cegos? Porque o cego que passou a ver era o cego de nascença. E se Jesus diz que os que vêm se tornarão cegos, então todo mundo que está na plateia é o grupo de cegos dos quais Jesus está falando. Jesus não entra no mérito da cena geral, ele vai direto na cena específica, que é o caso dos fariseus, e disse para eles: se vocês fossem cegos, não teria problema e não haveria pecado. Mas como vocês dizem que vêm, então se vocês enxergam e não querem ver, o pecado de vocês vai ficar para sempre. Essa última parte da frase de Jesus, ela é importante para a gente lembrar de outro contexto, que é o que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. Os fariseus, como videntes, como sujeitos que enxergam, insistem em se cegar. Ou seja, eles fazem que não enxergam, embora venham. E quanto mais eles mentem para eles mesmos a respeito do que eles estão vendo, mais cegos eles se tornam, até que essa cegueira vira permanente. No contexto de continuidade dessa cegueira, não haverá perdão. A expressão de Jesus, por isso o vosso pecado permanece, ou seja, vocês continuam em pecado, é o alerta. Se vocês continuarem dizendo que vem e mentindo para vocês mesmos, como se não estivessem enxergando, o pecado vai permanecer em vocês e, permanecendo, vocês estão condenados. Em outras palavras, num ditado popular do nosso tempo, o pior cego é aquele que não quer ver. O segundo milagre nessa sequência vai estar lá no capítulo 11. Vamos para ele. A gente analisa o início dessa segunda parte, depois voltamos ao desenho no nosso próximo estudo, fechando os nossos textos da história de Jesus aí no Evangelho de João. E aí daí para frente são os eventos finais da história de Jesus. Vamos lá, capítulo 11, primeira parte. A gente lê hoje a segunda parte no nosso próximo estudo. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois de seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e voltas lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Até aí tá Ora, bom. tá bom. Até aí já tá bom. Então, que coisas são interessantes na forma como João monta a descrição desse episódio, a descrição desse milagre. Percebe que ele monta a estrutura exatamente como o texto da cura do cego.
A cura do cego começa com um debate entre os discípulos a respeito de quem é o pecador ali, se os pais ou os filhos, e Jesus tem uma resposta. A resposta é: nem os pais, nem o cego, mas isso acontece para que se manifeste nele a glória de Deus. A história aqui tem exatamente a mesma sequência. Lázaro estava doente, vem um recado para Jesus, e esse recado é: Lázaro está enfermo. Em outras palavras, o recado é: vem depressa para uma de duas coisas, ou curar a Lázaro, ou vê-lo vivo antes que morra. Óbvio que a intenção maior era o milagre de Jesus para que Lázaro não morresse. Essa é a intenção de chamar. O interessante é que quando o recado chega, Jesus vira para os discípulos com o mesmo tipo de argumento que ele usou na condição do cego. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Óbvio que quando Jesus diz isso, literalmente todo mundo se acalma. Se não é para a morte, significa que ele vai sarar. Se não é para a morte, significa que está tudo tranquilo, está tudo bem. A enfermidade está lá, mas vai ser resolvido o problema. O detalhe interessante nessa sequência é que Jesus atrasa a ida, ele não vai imediatamente para onde Lázaro está, ele fica mais 2 dias enrolando, literalmente enrolando naquele lugar. Passados os 2 dias, então, Jesus se levanta e diz: agora vamos para a Judéia. Quando ele diz isso, vincula-se as duas histórias, a história do apedrejamento anterior de Jesus, do qual ele escapa, e a história de que Jesus disse que a doença não é para a morte. Então, se a doença não é para a morte e o lugar é um lugar perigoso, não tem por que a gente ir lá. As coisas estão bem. Deixa acalmar, baixar a poeira, depois a gente vai. Apesar de Jesus ter enrolado por 2 dias, na mente dos discípulos, a espera de Jesus tem a ver com a precaução do problema que eles enfrentaram lá. Quando, na realidade, a espera de Jesus é exatamente para que Lázaro morresse. A sequência da história mostra um outro detalhe interessante na discussão com os discípulos. Quando eles levantam a tese, não vamos para lá porque queriam te apedrejar, se a gente vai para lá, estamos perdidos. Jesus apresenta algo aparentemente desconexo. São 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça porque não tem luz ali. Jesus quis dizer com isso uma frase desconexa que não tem nada a ver com a anterior. Na realidade, isso tudo tem a ver com a sequência das histórias. Eu tinha um cego que agora vê. Eu tenho sujeitos que veem, mas que de fato são cegos. Os sujeitos que são cegos não têm a luz e poderiam até tropeçar, mas como são cegos e são sinceros, enxergam e, portanto, não tropeçam. Essa é uma parte dessa história, dessa analogia, porque essa história do cego ainda vai render mais coisas nas discussões. A outra coisa interessante é que Jesus disse que ele era a luz e por algum tempo ainda estava no mundo. Portanto, às 12 horas do dia em que há luz é aquele período em que alguém está com Cristo. E se eles estão andando com Cristo, não há tropeço. Porém, se andarem sem Cristo, estarão em trevas e haverá tropeço. Jesus não termina o argumento e já acrescenta uma outra frase. Vamos logo, porque Lázaro, nosso amigo, dorme, e eu vou para despertá-lo do sono. E, de novo, os discípulos não entendem, embora soubessem o conceito, porque não é a primeira vez que Jesus fala do sono da morte. Mas eles ligaram, estavam tão cegados pela condição e medo de ir para visitar Lázaro, que nem prestaram atenção direito no que Jesus estava dizendo, apenas acharam: se está dormindo, a gente não precisa ir para lá, está tudo em ordem. E aí Jesus tem que explicitar para eles: Lázaro morreu. Que nesse ponto a gente esperava uma mudança de contexto entre os discípulos, mas ela não acontece. Tomé vira para ele e diz: bom, já que ele está morto mesmo, então vamos somar a fila, vamos para lá, eles já matam todo mundo e a gente já acompanha Lázaro na sequência. Ou seja, Tomé ironizou a questão. A gente olha, parece que Tomé está sendo solidário, mas na realidade ele está agindo com ironia, quase exercendo uma crítica sobre Jesus. Olha, o senhor não entendeu o que está acontecendo, mas já que o senhor está insistindo, a gente vai atrás. Vamos ver o que vai dar. Em outras palavras, é o que Tomé está dizendo. Ou seja,
De novo, Jesus está executando um milagre para ver se os discípulos entendem de uma vez por todas o que está por trás, em primeiro lugar, da fé, em segundo lugar, da missão de Jesus, e em terceiro lugar, da missão que Jesus está colocando nas costas deles para ser continuada depois que ele for embora. E aqui vem um segundo contexto de milagre importante na questão da profundidade com que esse milagre ocorre e, obviamente, da dificuldade envolvida no milagre. Não que outros milagres sejam fáceis, mas ele envolve uma questão. Qual é a questão? É o que está no último verso que foi lido. Quando Jesus chegou lá, já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Ou seja, ele não só estava morto, mas era um morto de 4 dias, era um morto em decomposição, era um morto em uma condição avançada de deterioração. E essa é a parte interessante do milagre e a parte interessante do porquê Jesus atrasou. A segunda parte do milagre, a segunda parte da história é o milagre em si, e a gente vai analisar isso com calma no próximo estudo, para entender por que esse milagre precisava ser feito dessa forma, com esse nível de espera, com essa latência. E a explicação do porquê aparece lá num comentário solto no meio do capítulo 12, na historinha que retrata a sequência desse milagre. Então, no próximo estudo a gente faz o 11 e o 12, e aí, em terminado o 12, a gente chega na Páscoa, que é a morte de Jesus. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias e dificuldades que enfrentamos nesse mundo, podemos contar contigo, com a tua sabedoria, a tua proteção, teu conforto. Dá, Senhor, que possamos, apesar de tudo isso, termos os olhos fitos na esperança e promessa da tua vinda, desempenharmos nossa missão com afinco para que possamos abreviá-la e, principalmente, mantendo-nos fortes e despertos para que possamos estar preparados naquele dia. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.